Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe é muito importante e devido a isso nosso trabalho vai fluindo. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é A Estrela de Belém. É bem importante assim lembrar assim da importância da estrela de Belém. Então, a anunciação da estrela de Belém. E nós temos a referência assim dos reis magos que viram pelos astros e chegaram na época certa do nascimento do Filho de Deus, naquela localidade. Nós sabemos assim da importância que José teve de ir para aquela localidade, porque tinha a profecia que dizia assim, que o nascimento do Filho de Deus seria em Belém. Muitos achavam assim que Jesus, naquela época, quando ele ia para a escola, que ele não era o Filho de Deus, mas teve uma referência de um daqueles doutores que falou assim que ele nasceu em Belém. Então a confirmação daquela condição bem importante assim, né? Então a estrela de Belém veio anunciando a vinda do Filho de Deus. Jesus, quando criança, não apresentou nada de diferente. Devido a isso, o dia a dia de José e de Maria passou a ser dias normais com as preocupações normais. Então a vida de Jesus teve um desenvolvimento normal. José percebeu que Jesus era o Filho de Deus porque no momento em que José estava fazendo o transpasse para o mundo de matéria fina, que José estava morrendo, então foi que ele viu sobre Jesus a cruz e a pomba. Depois tem aquela referência, né? Muitos acham assim que Jesus ficou ausente. Jesus não ficou ausente. De criança, Jesus já trabalhava com José na carpintaria. Com a morte de José, Jesus assumiu a responsabilidade da carpintaria. Tinha os ajudantes, mas Jesus teve a capacidade de ter essa responsabilidade aí, até que surgiu o irmão mais novo com a capacidade de ficar no lugar de Jesus. O trabalho de Jesus continuou. As informações que Jesus recebeu de João o Batista, que batizava no Jordão, aquele ato do batismo, quando João batizava, ele dava para aquele que estava sendo batizado informações e instruções para a vida dele. A transformação que João queria que a pessoa tivesse com o batismo seria também uma renovação, da pessoa começar a trabalhar com as limitações que a pessoa tinha. Então essas eram as informações de João para aquele que ele batizava. A firmeza de João, o conhecimento de João, o preparo que João teve para poder fazer esse trabalho. Jesus vai ao encontro de João. Quando João o vê, João percebe assim da graduação de Jesus, que é muito superior, porque Jesus veio do Pai. Nos ensinos sempre repetem assim que saí do Pai e volto ao Pai. Mas quando ele fala para Jesus que ele é que tinha que ser batizado, Jesus fala para ele, cumpre as profecias. Então João o batiza. Com isso, iniciou a vida de Jesus. As vendas caem. Então Jesus vê a importância que ele tem de ter vindo para a matéria grosseira, trazer as informações para os espíritos humanos voltarem para a pátria do Espírito. Essa foi a missão de Jesus. Como ele é o amor, todas as informações que ele trouxe é com amor, é com bondade.
muitas referências que são trazidas, a pessoa precisa de lembrar que são sempre com amor. Não no conceito nosso, humano, de amor. Porque o nosso amor é sempre conceder. Aquele que tem um animal, o animal deita no caminho e ele dá a volta. Então aquele animal vai perdendo a capacidade dele de alerta. Então isso não é amor, isso é uma maldade que aquela pessoa está fazendo com o animal. Então a vida de Jesus foi assim, de amor. E é bem importante porque todas as lendas que foram tecidas a respeito da vida de Jesus têm que ser esclarecidas agora com a volta da estrela radiante. A estrela radiante é da mesma categoria da estrela de Belém. Tem a mesma procedência, vem do Pai, vem de Deus, a força, vem a cobertura. Então aquela referência bem importante assim, dos reis magos, né, que esqueceram, que tiveram toda uma preparação durante a sua vida para a realização da cobertura terrena para a vida de Jesus. E esqueceram, foram embora. Então esses comportamentos assim vêm através do empenho que nós temos com a matéria grosseira. Então nós achamos assim que as coisas na matéria grosseira têm muita importância. Devido a isso, nós fazemos todo o empenho na vida para as coisas da matéria grosseira. Nós esquecemos que é bem importante assim, muitos e muitos empenham na vida para as coisas da matéria grosseira. Depois que a pessoa adquiriu aquilo que ela julgava que seria bom para a sua existência, ela adquiriu aquilo e mais aquilo outro, ela continua empenhando para a vida de matéria grosseira. Mas tem um ensino bem importante assim, que fala assim, que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Se a pessoa não percebe a vida interior, então ela não tem como ser escolhida. Porque o empenho que é feito na matéria grosseira, muitas vezes esse empenho teve um valor, um período da vida da pessoa. Na sequência, parou de ter valor. Cada um tem que ir observando esse procedimento e esforçar como ele está fazendo. Então as lendas que teceram terão agora que ficarem claras, porque tem uma profecia que fala assim que no juízo final, todas as lendas, tudo que o ser humano cultivou, tem que ficar agora esclarecido. A vinda do grande cometa, de criança a gente já ouvia uma ou outra pessoa falar. Agora, nos últimos tempos, ninguém tem falado mais. Anteriormente se falavam sempre. E falavam sempre da transformação. Falavam sempre assim que a Terra teria uma transformação. A vinda do grande cometa tem apresentado a transformação na Terra. Nós podemos confirmar assim que se todas as coisas ficarão claras, é só observarmos assim, numa administração pública, estadual, federal, em todos os países, estão todas as coisas ficando claras. Então, na nossa vida interna, aquele que tem vontade de fazer o resgate, ele que tem que fazer o resgate. Se ele descuida, então os resgates não serão feitos. O resgate é aquelas informações, instruções que nós aceitamos e que nós não fomos verificando a procedência dessas informações. Nós fomos tecendo e nós vemos assim hoje, mais acentuadamente, que comemoram-se o nascimento de Jesus. Mas nenhuma pessoa fala do nascimento de Jesus, fala do Natal. Todos associam o Natal com trocas de presentes. Nenhuma pessoa fala da importância da vinda do Filho de Deus, que hoje está invertido de maneira de comemorar diferente. Está sempre voltado para alimentação e trocas de presente. Então, uma ou outra pessoa ainda lembra do nascimento do Filho de Deus, que está possibilitando essas reuniões hoje.
Então essas lendas assim que foram tecidas, se um ou outro não trabalha procurando esclarecer essas lendas, também não terão possibilidade de sobreviverem no juízo final. Então a estrela radiante é da mesma categoria da estrela de Belém e a pessoa tem que lembrar assim, que é um complemento, é fechando o ciclo dos ensinos que Jesus trouxe, complementando. Então o livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita esta condição, desse complemento. E cada um tem que lembrar assim, devido ao fato dos ensinos que foram trazidos serem muito simples, então a pessoa julga assim que já sabe. O nosso centro intelectual, que é o centro da memória, que é o centro do raciocínio, a gente vai tendo esse trabalho assim de achar que tudo é fácil, que aquilo é para outras pessoas, porque para minha pessoa tudo aquilo é muito fácil. Mas essa maneira que nós temos de fazer essa avaliação com o raciocínio, nós sabemos assim que o centro intelectual ele tem essa possibilidade. Uma ou outra pessoa tem facilidade de memorizar, mas o mais trabalhoso é viver de acordo com aquelas informações. Então a pessoa tem que lembrar que o mais trabalhoso é dentro da pessoa ter tido a transformação. Porque nós sabemos assim que em todos os lugares que nós vamos, dificilmente nós vamos influindo com a nossa maneira de ser, com o nosso peso, com o nosso conhecimento. Nós vamos com uma leviandade e chegamos nos locais e adaptamos. Se nós vamos a um culto, nós dificilmente vamos com uma finalidade de receber aquelas informações e de trazer aquelas informações para dentro de nós e verificar na moradia se aquelas informações foram corretas. Esse é um trabalho que nós tínhamos que fazer, porque nós sabemos assim que cada um apresenta defeitos naquilo que está transmitindo. Fala 4 ou 5 palavras e a pessoa já dá uma palavra que ela colocou. Então nós vamos caminhando dessa forma. Então as lendas foram assim. As pessoas não entendiam e transmitiam aquelas informações conforme lembravam depois. Isso fica bem claro assim com os discípulos de Jesus, que não eram culturados. E aquelas informações que eles traziam, muitas dessas informações, Jesus não se encontrava mais na matéria grosseira. Muitas cartas de Paulo não conheceu Jesus, não conviveu com Jesus. Então as cartas de Paulo é de Paulo, como ele compreendeu. Todas as outras referências que são trazidas, tínhamos que ter um aprofundamento. Do jeito que existe aquela adaptação quando uma pessoa quer fazer um preparado e que o ingrediente principal não tem, mas tem um similar, a pessoa tem a capacidade de adaptar-se àquele ingrediente na maneira que aquele preparado fica bom. Com os ensinos, nós tínhamos que usar da maneira da intuição, que é diferente do raciocínio, porque a intuição não está ligada à norma do tempo e do espaço. Então o que aconteceria? Que nós tiraríamos aquilo que não foi alterado. Então procuraríamos ter uma condição dentro de nós. E aquela condição é bem importante assim. Aqueles que muito falam, que têm facilidade de falar, eles têm dificuldade de usar o centro motor. Então aquelas pessoas que têm muita facilidade para transmitir as informações conforme ele entendeu, também ele tem dificuldade de ser paciente nas pesquisas para compreender aquilo que ele está transmitindo. Essas coisas assim bem simples nós teríamos que trazer para dentro de nós, de perceber como nós estamos comportando. Porque do jeito que eu vejo que tem falha naquele meu semelhante, eu também apresento as falhas. Então aquela condição bem importante do terceiro mandamento, que é uma reflexão do dia do Senhor, a pessoa teria que estar caminhando e vendo como ela está procedendo.
aquela condição bem importante de usar o corpo na proporção. Quando usa com excesso, principalmente no trabalho, um tempo depois a pessoa não dá conta de trabalhar mais. Ela não foi percebendo que o seu corpo necessitava ou de mais alimentos, ou de alimentos diferentes, ou teria que fazer uma nova maneira de trabalhar. Ela usou a mais, então um tempo depois ela não dá conta. Com as lendas que foram tecidas sobre a vinda da estrela e sobre a vida de Jesus, então cada um de nós é que tem que fazer esse trabalho de observar como eu estou compreendendo. Então o esforço é a vida toda, porque nós sabemos assim que vai graduando. A graduação ela é verdadeira. Nos esforçarmos. Então o esforço é bem importante assim, cada um ir observando. Que não tem mais ou menos na vida diária de uma pessoa. Porque aquele que trabalha naquela empresa, se ele for mais ou menos, ele continua. Mas ele também não tem aquela possibilidade de participar de uma reunião do colegiado. Mas aquele que se esforça, ele é convidado para participar da reunião da administração. Então, dentro de nós é o mesmo procedimento. A graduação. Como é que nós vamos graduando? Então a pessoa tem que lembrar que aquela criança graduou porque ela fez os deveres que foram pedidos a ela, ela frequentou o ambiente de ensino, tornou-se qualificada. Então a força que o Criador nos possibilita, que nos impulsiona, nós temos que usar direito essa força. Porque para ligar com a luz tem que ter vida. E nós sabemos assim que tudo tem uma fusão. Não é no marasmo que vai vir uma compreensão. É de dentro o encandecer. Isso é físico, porque quando a pessoa não está bem de saúde porque resfriou, então o que recomenda para aquela pessoa? Que ela coloca os pés na água quente com sal e coloca uma manta nas costas para que o calor daquela água com aquele sal entra dentro do seu corpo e possibilita a friagem que está alojada sair. E ela não pode descuidar, porque dependendo do lugar que ela senta, então a friagem entra pelas costas novamente. Então ela precisa de ficar bem aquecida para dentro dela ter o equilíbrio novamente. Para nós termos a condição de ter a fusão com a luz, nós temos que encandecer. Aquela criança que se encontra doente, o que o adulto faz com ela? Dá calor. O que o adulto coloca ela no peito? Por que o adulto põe ela deitada pertinho dele? Então o que o adulto está fazendo? Está dando vida para aquela criança. Então nós temos que lembrar assim, que para nós recebermos da luz a clareza, nós temos que ter dentro de nós o calor, a esperança, a força, a dedicação. Se nós não tivermos calor, seremos como aquele mediano. Não saímos do lugar. Passa o tempo, passa os anos, ele continua ali, mediano. A única coisa que a pessoa normalmente preocupa é se tem a comida. Não paramos de ser diferente dos animais. É bem interessante, porque num lugar que tem sempre comida para pássaro ou para outro tipo de animal, aquele animal vai sempre lá. Somos iguais. O valor para nós tem que ser um valor diferente. É uma confirmação que fala assim que não só de pão vive o homem. A estrela de Belém, a realização da profecia. O nascimento do Filho de Deus tem que cumprir as leis. Para na matéria grosseira, nascer da matéria grosseira. Então tem que ter tido uma gestação normal. E o corpo de matéria grosseira tem que ir para a terra. E o corpo de matéria fina é que vai para o mundo de matéria fina. Então essas coisas assim que nos transmitem, nós tínhamos que ter a clareza, nós tínhamos que ter a sensibilidade interna de perceber a coerência, o procedimento que eu estou caminhando na vida.
Fica bem fácil assim de observar uma pessoa que degrada. Ela se encontra ainda bem, limpa, arrumada, ainda tendo uma moradia. E ela começa a frequentar com aqueles que já se encontram degradados. Então a pessoa vai descendo o nível. Então ela não melhora aqueles, mas ela vai aceitando a linguagem que eles utilizam, o jeito que eles vestem, o jeito que eles têm o costume, e a pessoa passa a ter esse costume. Nós não verificamos que aquele que já se encontra assim, já se encontra sem saúde e sem trabalho e sem recurso financeiro e desalinhado. A pessoa vai conviver com esses. Então o trabalho que os profetas tiveram, o trabalho que o Filho de Deus teve de trazer os ensinos era para essa finalidade, para ver o que eu quero para a minha existência. Então a estrela de Belém é esta a importância, as irradiações da estrela de Belém, esta condição bem importante que os reis magos, através dos astros, puderam achar a localidade em que o Filho de Deus se encontrava. José e Maria cobriram o rosto pela emoção que tiveram com aquela claridade, com aquela anunciação, depois esqueceram. A vida de Maria só foi cuidar da vida terrena de Jesus. Ela compreendeu a vinda de Jesus e a vida de Jesus na crucificação. Até então, era uma mãe com um filho. Não tinha outra referência. Na crucificação ela teve um instante de lucidez. Mas é bem importante assim. O trabalho que cada um precisa de fazer para ele mesmo, não é para as pessoas. É para a pessoa observar que ela tem que continuar na vida sem ter necessidade de entorpecer, de continuar mantendo a lucidez, de fazer aquele trabalho, de ver o caminho que ela está querendo para a vida dela na sequência dos dias. O que eu quero para a minha vida? Só vai para o caminho da luz quando a pessoa tira de dentro dela as lendas que foram introduzidas, os conceitos errados, e que a pessoa tenha a dignidade de caminhar com suas próprias pernas. Aquela condição bem importante que Jesus disse que para irmos para o reino do Espírito teríamos que nos tornar criança. Mas já são 2000 anos, perdemos a naturalidade. Hoje, para irmos para o reino do Espírito, para a pátria, nós temos que ter o conhecimento, temos que ter o saber. Então todas as possibilidades nos foram oferecidas. Porque aqueles que tiveram a condição de conviver com os avós, por exemplo, ou os amigos dos avós, lembram perfeitamente assim que apresentavam antes uma confiança, uma naturalidade, e que todos falavam da vinda do grande cometa. O complemento da vinda de Jesus com o complemento da vinda do Filho do Homem. Então a estrela de Belém é da mesma categoria da estrela radiante. Todas duas da mesma origem, do Pai. Então esse trabalho é um trabalho assim. Hoje passa a ser trabalho, porque esquecemos. Então dentro de nós tem que cultivar tudo novamente, de maneira correta. E aquela importância assim que fala assim, que tudo terá que se tornar novo. Então não é melhorando um conceito antigo, é compreendendo uma fase da vida. Nesta compreensão, o procedimento que eu estou tendo. Então, nesse procedimento que eu estou tendo, como é que eu faço para melhorar essa compreensão? Devido ao fato das lendas que foram tecidas erradamente sobre a vida de Jesus, milhões de pessoas não interessam mais. Então o que acontece? Aqueles que informaram erradamente sobre a vida de Jesus e sobre a vinda de Jesus, eles agora também são responsabilizados. Mas aqueles que não querem saber mais de informações também são responsabilizados. Se eu não faço um trabalho para conhecer o caminho que eu tenho que voltar para a minha origem, então eu sou penalizado,
porque eu não terei serventia. Se aquele fruto não apresentou uma qualificação, não tem como utilizar daquele fruto. A nossa maneira de obstruir o novo que nos apresenta, acontece essa condição assim. Aqueles que deram as informações erradas são responsabilizados, mas por eu não usar da minha sensibilidade interna para ver o procedimento que eu estou tendo, então eu também serei responsabilizado. Então ter essa mobilidade para muitas coisas, nós desenvolvemos essa mobilidade, que é o caso dos pais, por exemplo, que quando amadurecem, compreendem a vida dos filhos, compreendem a vida dos seus descendentes, quando tem um amadurecimento. Então a compreensão para as coisas da matéria grosseira, nós sempre temos uma maneira, que é aquele caso daquele consultor, que aquele que está querendo uma orientação, ele explica o caminho melhor, por isso ele foi consultado. Mas para a minha vida interna, esse procedimento é meu, tenho que observar a harmonia que existe na criação, em todas as coisas, na beleza de uma árvore, na qualidade de um fruto, no movimento interno de dentro de cada ser vivo, a organização que existe, essa simplicidade. Então a estrela de Belém, com as suas irradiações, possibilita esta condição assim para cada um ser despertado. A estrela do Filho do Homem, a estrela radiante, vem complementando esse trabalho da estrela de Belém. Não tem diferença dos ensinos, tem uma complementação. Cabe a cada um observar e fazer aquela seleção daquilo que ele precisa. Então tirar das fantasias que foram colocadas e ele mesmo fazer um trabalho dentro dele, para ele tornar substancioso, para aquela condição bem importante de ser chamado para trabalhar na vinha do Senhor. Quer dizer que para uma pessoa trabalhar na vinha do Senhor, ele tem que apresentar uma qualificação de conhecimento daquelas funções. E isso é bem importante assim. E a função está sempre relacionada assim, do empenho que a pessoa tem que fazer com ela mesma, para ela melhorar. E a melhora não é dando de presente os bens que a pessoa tem, é como ela utiliza bem aquilo que ela tem. Nos possibilitado muitos recursos. Então cabe agora a pessoa fazer o trabalho que é da responsabilidade dela. A estrela de Belém, ela é da mesma categoria da estrela radiante, é aquela complementação dos ensinos. Aqueles que se encontram descuidados não terão serventias, e aqueles que se encontram satisfeitos com o que têm também não terão serventias, porque tudo terá que se tornar novo. Então o que a pessoa tem é uma acomodação. Julgar-se que aquela condição que ela recebeu dos seus ascendentes é suficiente, não é suficiente, porque se fosse uma informação correta, a pessoa estaria movimentando para que ela tivesse a compreensão dela, não a compreensão dos seus ascendentes. A estrela de Belém vem trazendo as informações, as instruções, e cabe a cada um de nós fazer esse trabalho de observar como nós estamos diante daquilo que precisa de encontrarmos, que é as informações corretas. É um trabalho de dentro. Então a atuação do Espírito dentro de nós é essa condição de poder discernir aquilo que precisa ser discernido, tirar aquelas informações que foram colocadas e trabalhar somente com as informações que possibilitam a pessoa ficar substanciosa com essas informações. Então a lucidez é que nos possibilita esta condição. Voltar para a pátria do Espírito é um trabalho individual, porque se a pessoa tem as informações corretas, então ela vai caminhando com substância dentro dela, com aquelas condições assim de ter um conhecimento, de não ter uma fé sem clareza. Porque para a pessoa ter um conhecimento, precisa dela estudar o livro Na Luz da Verdade.